Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós vamos iniciar no próximo domingo um novo trimestre, uma nova revista, um novo tema da nossa escola bíblica dominical. E eu gostaria de deixar uma breve introdução para a meditação de todos vocês. Nesse terceiro trimestre, nós estaremos refletindo sobre os profetas menores do Antigo Testamento que proclamaram o arrependimento, a justiça, a fidelidade a Deus e anunciaram a esperança da salvação através do Messias. Esse é o subtítulo da revista. É claro que essa definição, profeta menor, não tem a ver com a estatura física deles, nem diz respeito a uma importância menor dos seus escritos em relação aos chamados profetas maiores, porque, como diz o texto de referência da lição de hoje, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, né? A profecia não foi produzida por vontade do homem, mas eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo também, escrevendo a Timóteo, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, se é Deus falando através desses profetas, seus livros também são muito importantes. Na verdade, essa definição, profetas menores, tem a ver com a extensão dos seus livros, né? Pelo fato deles serem bem curtos. Inclusive o do profeta Obadias, que vamos estudar na lição 5, tem apenas um capítulo. Então não foi Deus quem deu esses títulos de profetas maiores ou menores. Isso vem dos homens, dos estudiosos das Sagradas Escrituras, né? Dos teólogos, porque os critérios de Deus para chamar alguém de maior ou menor são outros. Tanto que João Batista nunca escreveu um único versículo sequer da Bíblia, e Jesus disse que dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que ele. E qual foi o critério que Jesus usou para chegar a essa conclusão? Está lá em Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 4. Os discípulos queriam saber quem seria o maior no reino dos céus. Jesus colocou um menino no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes, se não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus, né? Aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse para eles: se preocupem primeiro em entrar lá, no reino dos céus, porque com essa contenda e arrogância de vocês em querer ser o maior, nem entrar lá vocês vão. E você vê essa humildade em João Batista, né? Quando perguntaram se ele era o Cristo, ele descartou logo: eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Importa que ele cresça e que eu diminua. E, irmãos, você vai ver nessa lição que os profetas, eles eram pessoas como eu e você, pessoas normais, limitadas, mas eram simples, humildes, e por isso Deus usava eles como instrumentos para anunciar a sua palavra ao povo. Bom, como são 12 os profetas menores e a revista tem 13 lições, o comentarista, o pastor Antônio Paulo Antunes, separou essa primeira lição para fazer um panorama sobre os profetas menores, quem eram eles, quem foram seus sucessores e a importância das suas profecias para os dias atuais. Então, só na próxima lição nós vamos dar início ao estudo de cada um desses profetas, tá bom? A primeira lição, então, vai dizer que Deus ainda continua falando através das mensagens proféticas desses homens de Deus, ou seja, os princípios das profecias valem para todas as épocas e em todo lugar no mundo, né? Passam-se os céus, a terra, as gerações, as tradições, os costumes, as culturas mudam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, né? Outra observação importante, irmãos, é que apesar dos títulos serem iguais, profetas, haviam diversidades deles ou estilos diferentes de profecias, né? Mas com o mesmo propósito, tá? Porque todos eles eram direcionados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então havia esses profetas que deixaram registrados seus escritos. Alguns operavam maravilhas, como os profetas Elias e Eliseu, e outros até participavam do ministério do ensino da palavra, como os que estão registrados em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Só que Paulo diz que há diversidades de dons e operações, mas o Espírito que opera em todos eles é o mesmo, né? É como se fosse um corpo que tem membros totalmente idênticos, como os braços e as pernas, mas um é canhoto e o outro é destro, só que ambos são movidos pelo mesmo Espírito na pessoa. Já com relação aos sucessores desses profetas menores, que
se encerraram ali em Malaquias, né? Eles não tinham rótulos de profetas, né? Mas Deus também os usavam para completar o cânon sagrado, a Bíblia Sagrada, né? São homens de Deus como os apóstolos Paulo, Pedro, João, Tiago, que não era o apóstolo, porque o apóstolo Tiago foi degolado por Herodes, né? Esse Tiago da epístola era o meio-irmão do Senhor. Da mesma forma, o Judas, que escreveu aquela carta antes do Apocalipse, também não era os apóstolos, né? O Judas Iscariotes, que se enforcou, e nem o Judas Tadeu, mas era também outro meio-irmão do Senhor, além do escritor aos Hebreus, que é anônimo, e Marcos e Lucas, que não eram apóstolos, mas conviveram com os apóstolos. Inclusive, esse era um dos requisitos para que seus escritos fossem considerados pelos judeus como vindo de Deus, né? E aqui, irmãos, eu quero fazer uma observação importante que não está na lição, mas que é necessário. Entre o último livro do Antigo Testamento, que foi o Malaquias, e o primeiro do Novo Testamento, Mateus, houve um período de 400 anos, chamado de período interbíblico ou intertestamentário, né? Entre os testamentos, foi quando Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo, o conhecido silêncio de Deus, né? O Senhor não falava com o povo nem por profecias, nem por sonhos ou revelações, devido ao pecado do povo. Nesse intervalo de 400 anos, foi que surgiram os 7 livros apócrifos, os livros falsos, sem inspiração do Espírito Santo, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque, entre outros, né? Esses livros são repletos de heresias, né? Só para os irmãos terem uma ideia, em Tobias, capítulo 12, versículo 9, diz que a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Percebe, irmãos, que heresia? Agora, o que eu aprendo com tudo isso? Que quando deixamos de meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus falando conosco, é como se mantêssemos Deus em silêncio, e o diabo vai aproveitar essa brecha para colocar tudo que não presta no nosso coração. Por último, a lição vai apresentar o contraste entre os profetas verdadeiros e os falsos profetas. Os verdadeiros, eles estavam sempre dispostos a pagar o preço a todo custo para serem fiéis em suas profecias. Eles sofriam as consequências dos homens, mas não se intimidavam, né? E, irmãos, é melhor sofrer as consequências dos homens por falar a verdade do que as de Deus por falar a mentira, né? Porque Deus vai requerer. A gente tem o exemplo do profeta João Batista, em sua fidelidade nas profecias, que ele chegava a ponto de chamar os religiosos de raça de víboras, né? Os fariseus, os escribas. Ele também denunciou o adultério de Herodes e por isso foi degolado. Só que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, João viu na glória as almas dos que foram degolados por não negarem a fé, né? Tem também o profeta Natan, que denunciou o adultério de Davi com Batseba, e se você considerar que foi esse o motivo da degola de João Batista, você percebe o risco que o Natan estava correndo, né? Só que ele não se intimidou também. E o que dizer do profeta Micaías, que apanhou no rosto, foi lançado no cárcere, comeu pão de angústia e água de amargura, por contrariar todos os falsos profetas que profetizavam mentira para o rei Acabe. E se você observar o contexto anterior, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 23, diz que foi Deus quem colocou o espírito de mentira na boca daqueles falsos profetas, né? Alguns interpretam que Deus enviou o espírito de mentira ou apenas permitiu, mas não importa, né? O fato é que Deus estava nesse negócio, ele assinou embaixo. E eu já ouvi pessoas blasfemarem contra Deus porque parece um absurdo. Como pode um Deus que abomina a mentira compactuar com a mentira cujo pai é o diabo, né? Como pode um Deus que é a verdade fazer uso da mentira? Só que a resposta está em Isaías, capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre os cacos de barro, porventura dirá ao barro ao que o formou, que fazes? Em outras palavras, né? Deus é Deus e ele faz o que quer e não deve satisfação para ninguém. Só que Deus, ele é fiel, irmãos, e para tudo ele dá uma resposta. Acontece que ele não revela sua palavra para blasfemadores, curiosos e hipócritas, né, que só procuram brechas para criticar a palavra de Deus. Jesus disse isso acerca das parábolas, né, para os discípulos que estavam interessados em aprender,
Jesus ensinava o significado. Já os fariseus hipócritas e mal intencionados ficavam sem entender nada. O que acontece, irmãos, nessa história do espírito de mentira enviado por Deus na boca dos profetas? Acontece que você não pode se precipitar pegando um texto isolado para chegar numa conclusão. Irmãos, pensa comigo, a Bíblia diz que Deus é um justo juiz, não é isso? E como justo, ele dá o direito de escolha para todos, né? A vida ou a morte, a bênção ou a maldição, a porta estreita ou a larga, o caminho apertado ou o espaçoso, né? E a verdade ou a mentira. Se tivesse somente o profeta Micaías ali, o rei Acabe não teria outra alternativa senão aceitar a profecia dele. Então Deus, ao enviar ou permitir que um espírito de mentira falasse através daqueles falsos profetas, ele estava dando a opção de escolha, o direito de escolha para o rei Acabe, que acabou crendo na mentira. Eu acredito também, isso é interpretação minha, tá, irmãos? Não está na Bíblia, é pensamento meu. Eu acredito que é por isso que Deus vai soltar o diabo do abismo após um milênio por um pouco de tempo, né? Tem pessoas que não entendem, né? Por que será que Deus não deixa esse infeliz lá no abismo por toda a eternidade, ou já lança logo ele no lago de fogo, né? Por que tem que soltar ele por um tempo, depois dos 1000 anos? Porque só Cristo e seus santos, né? Eles estarão reinando, regendo as nações com vara de ferro. Então, muitos entre a multidão de sobreviventes da grande tribulação e pessoas que nascerão no milênio estariam sob a submissão de Cristo por não haver outra opção. E o diabo sendo solto, aqueles que quisessem terão toda a liberdade de escolha, né? E pasmem os irmãos, a Bíblia diz que será uma multidão, irmãos. Será uma multidão que vai seguir o diabo, né? Onde vai ter aquela guerra do Armagedon, né? Lá no Vale de Megido, em Israel. Agora, será que acontece isso hoje, né? Muitos servindo a Cristo porque não tem outro jeito? O pai ou a mãe pressiona. Ah, mas deixa eu completar 18 anos para eles verem, né? Ou o marido ou a esposa fica no pé. Mas, irmãos, não se preocupe. Apesar de sermos chamados de servos, Deus nos dá a liberdade de escolha. Ele não quer ninguém o servindo por imposição, né? E sim por amor, espontaneamente. E ele vai fazer como o pai do filho pródigo, né? Quer ir, vai. As portas estão abertas. Irmãos, Paulo falando aos Tessalonicenses acerca do anticristo, disse que Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, né? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram seu prazer na iniquidade. Então que Deus tenha misericórdia e nos guarde disso, da apostasia espiritual. Antigamente o profeta era um ministério, hoje após a descida do Espírito Santo, dando dons aos homens, todos nós podemos profetizar para que todos aprendam e sejam consolados, porque esse é o propósito da profecia, edificação, exortação, consolação do povo de Deus. Então basta pedir com fé esse dom a Deus e Ele com certeza dará, né? Amém, meus irmãos? Vamos ficar por aqui. Deus abençoe a todos em mais esse trimestre. Conto com vocês no domingo às 9 da manhã. Se Deus assim nos permitir, estaremos lá para aprendermos juntos essa lição completa, ok? Fiquem na paz e até lá.